Vai ser fogo puro, então não perca, amém? Então com vocês, nessa noite, o nosso preletor para receber uma palavra de vida, para você ser enfesada e receber mais poder do Senhor, Bispo Samuel Weber. Aleluia! Esse povo está ficando chique, vai ficar bom esse negócio, estamos treinando. Glória a Deus, glória a Deus. Dá um abraço à pessoa que está do seu lado, diga que bom que você está aqui. É muito importante a sua presença aqui. E eu gostaria de incentivar você a encher o seu coração de expectativa, porque Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas nesses dias, amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor. E o tema da nossa palavra hoje é o que nos move. O que nos move. Você sabe, as pessoas são movidas por muitas coisas. Esses dias eu estava tomando um suco, e aí na descrição lá do suco, tudo, obrigado, irmã, estava lá o que nos move, o que move eles a fazer aquele suco. E interessante que isso estava no meu coração, né? E esses dias aqui a gente quer falar muito sobre o que nos move, por que nos movemos, né? O que faz sentido para nós, quais são os propósitos, né, que precisam existir no nosso coração. E eu queria começar lendo com você a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ler do verso 16 em diante. Amém? 2 aos Coríntios, capítulo 11, do verso 16 em diante. Paulo dizendo: faço questão de repetir, ninguém me considere insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escravizam ou os exploram, ou quem se exaltam ou lhes ferem a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. Se são hebreus, eu também o sou. Se são israelitas, eu também. Se são descendentes de Abraão, eu também. Se eles são servos de Cristo, estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, entretanto, diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta
e escapei das mãos deles. Sabe, todo esse relatório é dado pelo apóstolo Paulo. Quando a gente vai falar a respeito de Paulo, ele começa falando uma coisa interessante, porque ele diz assim: eu falo isso como um insensato, eu falo isso fora de mim, eu falo isso como homem, não em Cristo, e que se eu tivesse que me gloriar de alguma coisa, eu deveria me gloriar muito mais do que todos os apóstolos. Mas você vai perceber que, quando eu olho esse relatório que Paulo dá a respeito da sua vida, eu fico muitas vezes perguntando qual era a motivação que fez Paulo passar por tudo que ele passou. O que moveu Paulo, o que moveu Jesus, o que moveu Moisés a obedecer tão fielmente, profundamente as direções de Deus para a vida deles. Havia algo tão específico, havia algo tão maravilhoso, havia algumas coisas tão maravilhosas que movia a vida, e eu quero falar principalmente do apóstolo Paulo. Quando a gente olha a palavra de Deus, irmãos, a gente sempre precisa também perguntar para nós, você precisa perguntar para você todos os dias: o que te move? O que te move a fazer a obra de Deus? O que te move vir para a igreja aos domingos, ir para a célula na quarta-feira? O que é que te move? O que é que te impulsiona? O que é que te inspira? O título? A fama? O reconhecimento? Uma posição? Não sei. Eu não sei o que te move. Mas talvez muitos de nós somos movidos por coisas que é totalmente irreal. Esses dias eu estava lá em Fortaleza, e aí teve uma reunião só com líderes, e eu pedi para eles escreverem num papel e me entregar o que é que os inspiravam a liderar. Se eu perguntasse para você hoje, pensa aí com você mesmo, não precisa me responder, mas se eu perguntasse para você hoje, o que te inspira a ser um pastor? O que te inspira a ser um líder? O que te inspira a ser um discipulador, a ser um anfitrião, a ser um membro da igreja, a estar envolvido com voluntariado, servir num ministério? O que te inspira? O que é que te move? E aí eu recebi várias respostas. As pessoas diziam: o meu chamado, o meu propósito de vida, o encargo, a responsabilidade, paixão por vidas. E eles foram respondendo, tinham alguns líderes, e houveram várias respostas, mas nenhuma resposta foi a resposta que eu queria. Na verdade, a gente sempre precisa pensar, irmãos, o que é que nos move? Talvez se você trabalha com crianças, você pode pensar: não, as crianças, a paixão pelas crianças, elas me movem. A paixão me move, o desejo que eu tenho pelos jovens, de ver jovens serem salvos, transformados, restaurados, isso me move, eu ver famílias serem restauradas, isso é o que me move. Mas deixa eu te dizer, isso não pode, escuta isso não pode em primeiro lugar ser o que te move. Se essas coisas, e eu quero te mostrar na Bíblia, se essas coisas for o que te movem, em algum momento você vai parar de fazer o que você está fazendo. Porque na verdade aquilo que te move não é o ponto principal do que deve nos mover. Não é as pessoas em primeiro lugar que devem nos mover a servir a Deus. Não é nem a nossa própria salvação. Mas quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai perceber que a primeira coisa que deve nos mover é Cristo. Cristo é o motivo maior, ou o maior motivo porque fazemos tudo o que nós fazemos. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, em Atos capítulo 9, a Bíblia fala que Paulo era uma pessoa extremamente zelosa pelo Evangelho, o Evangelho que ele cria. Ele entendia que ser zeloso, ele entendia que ser fiel, ele entendia que ser um bom religioso, um perseguidor da igreja, matar aqueles ou perseguir aqueles que eram do caminho, ele estava de alguma forma preservando a palavra de Deus. E em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que quando ele está indo para perseguir os cristãos, ele tem um encontro com Jesus.
Aquele encontro mudou a vida de Paulo. E por que aquele encontro mudou a vida de Paulo? Aquele encontro muda a vida de Paulo porque agora aquele encontro traz consciência claríssima no espírito de Paulo por que ele deveria fazer a obra de Deus. Qual era o motivo maior do porquê ele deveria pregar o evangelho? E então ele começa a deixar bem claro para nós, e ele vai falar em toda a palavra sobre isso, que a decisão dele de servir a Deus, e olha, você sabe que Paulo ele realizou 14 anos de viagem missionária, percorreu mais de 15 mil quilômetros, enfrentou todo tipo de dificuldades, conforme nós acabamos de ler nesses versículos que acabamos de falar aqui. E o que levou Paulo a fazer tudo isso? O que levou Paulo a abrir mão da sua própria vida? O que levou Paulo a abrir mão da sua posição, né, como alguém muito bem reconhecido dentro, né, do contexto ali religioso daquela época? O que fez ele abrir mão de tudo? Paulo teve um encontro com Cristo. E o fato de ter um encontro com Cristo, ele entendeu que tudo que ele tinha deveria ser considerado como escória, como lixo, para ele ser achado em Cristo. Você percebe, irmãos, qual é o grande problema? O grande problema é quando Cristo não é o motivo de tudo que nós fazemos. O grande problema é quando Cristo não é a essência, porque pelo que você está fazendo na casa de Deus. Quando você lidera uma célula e não é por causa de Cristo em primeiro lugar, quando você está pastoreando, quando você está servindo nos ministérios, quando você está liderando uma célula, quando você está fazendo qualquer coisa na casa de Deus e Cristo não é a base de tudo que você está fazendo, esse serviço, se é que podemos chamar assim, esse serviço que você está exercendo, ele tem um prazo de validade. Eu gosto da palavra de Deus porque a Bíblia fala, irmãos, que eu não vou ter como ler todos os textos, mas eu quero ler alguns. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11. Paulo está sendo perseguido aqui por algumas pessoas. E no capítulo 5, verso 11 de 2 Coríntios, Paulo diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos anseios de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem... Eu gosto desse versículo. Ele diz assim: e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos. Logo, todos nós morremos com ele. Quem morreu com Jesus aqui, diga amém. Quem foi batizado, diga amém. Aí ele diz assim: agora que nós ressuscitamos, não vivamos mais para nós, mas vivamos para aquele que morreu e nos ressuscitou. Então, presta atenção, o que eu quero te mostrar, a ênfase do evangelho, irmãos, é Cristo. A base de tudo que nós fazemos é Cristo. O porquê de tudo que nós fazemos, em primeiro lugar, é Cristo. Quando Cristo não é a base de tudo que nós fazemos, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Eu costumo sempre dizer que aquilo que nós estamos fazendo, ele tem um prazo de validade. Por quê? Porque no dia em que você se decepcionar com alguma coisa que está em volta do que você faz, se Cristo não é o fundamento de tudo que você está fazendo, o dia que alguma coisa que você está fazendo não der certo, isso vai ser motivo para você parar de fazer o que você está fazendo. É por isso que tem muitas pessoas que elas estão envolvidas com a obra de Deus. Elas estão fazendo a obra de Deus. Mas aí um dia, e eu vou te mostrar isso na Bíblia também, aí um dia alguma coisa acontece. Uma pessoa fala mal de você, um projeto que você tentou estabelecer não deu certo, um evento de colheita não colheu ninguém, né? um culto, né, de milagres, ninguém foi curado, um evento evangelístico, ninguém foi salvo. E aí quando termina
Qual é o seu sentimento? De frustração, porque você está fazendo com uma expectativa errada. Você não está fazendo para Cristo, você está fazendo porque você está atrás de um resultado. Então a base de tudo que nós fazemos tem que ser Cristo. A Bíblia nos mostra em Filipenses capítulo 3, verso 8 a 10, e 2 Coríntios também, Paulo fala uma coisa tão interessante, 2 Coríntios, no capítulo 6, Paulo fala assim: sim, deveras considero tudo como perda. Olha o que ele diz: sim, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor, olha o que ele vai falar: por amor do qual perdi todas as coisas, e considero todas as coisas como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, conhecer quem é Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo está deixando bem claro, ele é o porquê de tudo que eu faço, ele é o motivo maior, ele é o que é mais importante. Paulo está dizendo, o que eu faço porque ele me dá o motivo de fazer o que eu faço. Quando nós não entendemos isso, irmãos, nós muitas vezes estamos fazendo as coisas na casa de Deus, não é o caso dos irmãos, são outras pessoas, mas as pessoas estão fazendo as coisas na casa de Deus com uma motivação errada. A primeira motivação é, por que você faz o que você faz? Por causa de Jesus. Ele é o motivo, ele é o porquê, ele é a fonte, ele é a base. Por que você se consagra? Por causa de Jesus. Não, porque eu quero ter mais unção. Não, por causa de Jesus. Por que você se santifica? Por causa de Jesus. Por que você estuda a palavra? Porque eu quero conhecê-lo. Paulo está acabando de dizer aqui, porque eu quero conhecê-lo mais. Quero conhecer o poder da sua ressurreição. Quero conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. E quero me conformar com ele na sua morte. Paulo está dizendo, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu a mim fortemente. Na minha primeira defesa, olha o que Paulo fala aqui, irmãos. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Quantos abandonou ele, irmãos? Todos. Olha isso. Aí ele diz assim, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor, olha o que ele vai dizer, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Presta atenção, o que Paulo está deixando bem claro, irmãos? Cristo é o motivo maior.
Nós precisamos trazer isso todos os dias para nós. Porque eu sou um pastor, porque você é um pastor, porque você é um líder, porque nós estamos na casa de Deus, porque nós estamos na igreja, porque Cristo é a base para nós sermos o que nós somos, porque Cristo é a base para nós fazermos o que nós estamos fazendo. Se nós discipulamos é por causa de Cristo, se nós evangelizamos é por causa de Cristo, se nós pregamos é por causa de Cristo, se nós dançamos é por causa de Cristo, se nós dirigimos louvor, tocamos instrumentos é por causa de Cristo, se nós somos do voluntariado é por causa de Cristo, se nós visitamos alguém é por causa de Cristo, se nós oramos por alguém é por causa de Cristo, se nós ministramos a criança é por causa de Cristo, se nós discipulamos alguém é por causa de Cristo, se nós estamos na mesa é por causa de Cristo, tudo é por causa de Cristo. Sabe isso? Pode aplaudir a Cristo, irmãos. Por quê? Porque isso tem que ser a base de tudo que nós fazemos na casa de Deus. Não pode ser outro motivo. Não pode ser porque eu quero ser reconhecido, não pode ser porque eu quero ter um nome, não pode ser porque eu quero ter um título, não pode ser porque eu quero ter uma posição, não pode ser por isso, não pode ser. Não entendemos isso, irmãos. A Bíblia fala que até o fato de você trabalhar na empresa que você trabalha não é por causa do seu patrão, não é por causa do seu salário, é por causa de Cristo. Porque a Bíblia mesmo diz assim: sirva aos homens como se você estivesse servindo a Cristo. Cristo. Então Cristo é o fundamento. Paulo está dizendo aqui: olha, pessoas me abandonaram, pessoas me deixaram, pessoas me traíram, eu fiquei sozinho no dia. Porque você sabe aqui, irmãos, quando ele está falando que o Senhor livrou ele da boca de leões, é porque no dia do julgamento de Paulo, lá em Roma, Paulo estava sozinho, ninguém com ele. Mas ele diz assim: o Senhor estava com o Senhor me livrou da boca dos leões, o Senhor me colocou a salvo, e o Senhor me levará para a glória, o seu reino celestial, a salvo das mãos desses homens, e a glória será dada a Cristo pelos séculos dos séculos. Porque Cristo tem que ser todas as coisas, Cristo tem que ser o motivo. Sabe, querido, quando você vier para a igreja, entenda uma coisa: por que eu vou para a igreja? Por causa de Cristo. Por que eu vou orar? Eu vou orar por causa de Cristo. Por que eu vou fazer a obra de Deus? Eu vou fazer por causa de Cristo. Ele é o combustível, Ele é o motivo, Ele é a essência, Ele é o porquê, Ele é o fundamento, Ele é a base. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, que Ele é a pedra angular, Ele é o modelo, Ele é o padrão, Ele é o exemplo, Ele é tudo. Então, tudo que nós fazemos tem que ser por causa de Jesus. Você não está me servindo, você não está servindo seu pastor, você não está servindo seu líder de célula. Você precisa entender isso, você está servindo a Cristo. E muitas vezes o que nos faz, nos tornarmos pessoas desestimuladas, não querer fazer a obra de Deus, não querer envolver, é porque nós não temos essa consciência. Isso não está muito claro para nós. Porque quando isso se torna muito claro para nós, então fazer a obra de Deus se torna para nós um prazer. Porque o nosso prazer é agradar a Cristo. O nosso prazer é honrar a Cristo. O nosso prazer é verdadeiramente glorificar o nome de Jesus. Aí entenda, irmãos, Paulo está dizendo coisas muito poderosas, porque ele diz assim: quando nós estamos fazendo da forma correta, o próprio Senhor, ele acaba de dizer aqui, ele fala assim: o próprio Senhor vai nos fortalecer, o próprio Senhor vai nos ajudar, o próprio Senhor vai nos dar sabedoria, o próprio Senhor vai nos dar graça, o próprio Senhor vai nos dar unção, o próprio Senhor vai nos dar revelação, o próprio Senhor vai nos dar autoridade, o próprio Senhor vai nos dar ousadia. Por quê? Porque quando você está fazendo a obra de Deus com a motivação correta, com o coração correto e com a visão correta, Deus acrescenta mais e mais na sua vida. Deus acrescenta poder, Deus acrescenta unção, Deus acrescenta autoridade, Deus acrescenta ousadia, Deus acrescenta revelação, Deus acrescenta conhecimento, Deus acrescenta força, Deus acrescenta tudo aquilo que você precisa para fazer aquilo que vai glorificar o nome dEle. Por quê? Porque Deus quer que o seu nome seja glorificado na terra. Quando isso está claro para nós, isso muda a nossa forma de servir a Deus, de viver na igreja, irmãos.
Porque eu não dependo, ainda que isso seja importante, mas eu não dependo de coisas externas para ser impulsionado a fazer o que eu fui chamado para fazer. Não. Por que eu não dependo de coisas externas? Porque na verdade há algo dentro de mim que está borbulhando e me levando a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. A própria unção de Deus que se renova sobre a sua vida todos os dias. Essa unção, esse poder leva você a viver o propósito de Deus todos os dias. E você se torna uma pessoa inegociável. Você se torna uma pessoa que não volta atrás. Por quê? Porque você reconhece o poder de Deus no seu espírito. Está inspirando você a fazer coisas maiores. Primeiro, para a glória de Deus. Isso tem que ser assim, irmãos. Então, quando você acordar pela manhã, acorde já dizendo: é por causa de Cristo que eu acordei hoje. É para glorificar o nome do Senhor. Eu vivo por causa dele. Agora aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam para glorificar aquele que por nós morremos, mas ressuscitou para nos dar a sua própria vida. Então Cristo é a essência de tudo que nós fazemos. Quando nós entendemos isso, irmãos, vai mudar a sua forma de viver. Você vai entender que todo o seu contexto de vida tem um porquê. E se Deus não quisesse que fosse assim, eu acredito que quando nós nos convertemos, Deus daria um jeito de levar você para o céu. Mas por que Deus nos deixou aqui? Porque você vai glorificar o nome de Jesus com a sua vida. Você vai dar glória a Deus com a sua vida. Você vai honrar a Deus com a sua vida. Por quê? Porque tudo que você fizer é por causa de Cristo. Olha para o seu irmão e fala: Cristo é o motivo de tudo que você faz. Não tem outro motivo. Não pode ter outro motivo. Sabe, irmãos, é muito fora, do contexto bíblico. Quando a gente pensa em fazer a obra de Deus só porque a gente quer o crescimento da igreja. Não tem nada de errado em querer o crescimento da igreja. Nada. Mas primeiro, precisamos querer fazer tudo que nós fazemos por causa de Cristo. Segunda coisa, Paulo, ele dá um segundo motivo por que ele fazia tudo o que ele fazia. Paulo fazia tudo o que ele fazia porque ele tinha uma esperança eterna. Paulo tinha uma esperança. Paulo diz, pega a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, quem achou, diga glória a Deus, verso 19, Paulo diz assim, vamos ler um pouquinho atrás, vamos ler do verso 12 em diante. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Aí ele vai dar um diagnóstico final, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas aí ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia ou as primícias dos que dormem. Paulo está dizendo um segundo motivo. Paulo sabia que havia uma eternidade. Quando Paulo fala assim, essa leve e momentânea tribulação, está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, ele diz assim, essa leve e momentânea tribulação que você está vivendo na terra, produzirá em você um eterno peso de glória. Quando Paulo fala a respeito dessas coisas, Paulo está dizendo claramente para nós, que a nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Eu sei que a gente gosta muito da terra, irmãos. E se eu falar assim, quem quer ir para o céu aqui? Todo mundo vai levantar a mão, amém? Quem quer ir para o céu? Aleluia. Mas quem quer morrer? Você está entendendo?
eu estou te dizendo isso? Porque nós somos apaixonados pela terra e a gente não tem uma visão do eterno. A gente, irmãos, a gente ainda sofre muito, porque as nossas expectativas são terrenas. A gente ainda sofre muito, porque as nossas motivações, elas ainda são terrenas. E não tem nada de errado, diga para o seu irmão, não tem nada de errado, aleluia, glória a Deus, está tudo certo. Qual é o erro? É quando você não pensa na eternidade. O erro é quando você não pensa no seu futuro. O erro é quando você está pensando só aqui para a terra. Esse é o erro. O erro é quando eu estou pensando em construir coisas só aqui para a terra. A Bíblia diz, Lucas, a Bíblia diz que aqui a traça e a ferrugem corrói, come, e os ladrões vêm e roubam, e isso se destrói com o tempo. Mas o que você constrói para a eternidade, a Bíblia diz que isso vai contar para você eternamente. E aí, presta atenção, nós estamos gastando, o que nos move, a palavra é isso, nós estamos gastando a nossa vida, nossa força, nosso ânimo, nossa dedicação, nosso vigor, nosso físico, com as coisas da terra. Mas temos dificuldade de gastar com as coisas do céu, porque as coisas do céu, muitas vezes, não vou generalizar, mas muitas vezes não está trazendo recompensa para você agora. Porque o que você está fazendo hoje para o Senhor, tem recompensa quando você chegar lá no céu. Mas as pessoas não enxergam isso. Por isso não nos move. Por que fazer obra de Deus não nos move? Porque a primeira coisa que as pessoas perguntam, o que é? O que eu vou ganhar? Se eu liderar uma célula, o que eu vou ganhar? Se eu discipular uma pessoa, o que eu vou ganhar? Se eu ir lá visitar o fulano, o que eu vou ganhar com isso? Não ganho nada. Aliás, alguns dizem, eu ganho trabalho. Eu tenho que gastar minha gasolina, pegar meu carro, deixar o meu descanso, meu lazer, meu shopping, meu futebol, minha série, sei lá, meu dominó, sei lá o que você faz. Aí tem que fazer algo que não te dá um retorno nenhum financeiro, não te dá nenhum retorno assim, palpável. Aí você faz, não vou. Mas por que a gente não vai? Porque nós não temos visão da eternidade. E Jesus, ele fala assim para nós, constrói casas no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e aonde os ladrões não roubam. A gente tem que olhar para nós, irmãos, e pensar, o que eu estou construindo para a eternidade? Qual é a minha visão de eternidade? Qual a minha perspectiva de eternidade? Se a eternidade não nos move, então é porque, irmãos, alguma coisa está errado. Porque nós somos tão apaixonados pela terra, que a gente não consegue crer que tem uma eternidade a ser vivida. E se você viver 100 anos aqui na terra, não se compara a uma eternidade que está diante de você. E a pergunta que eu preciso fazer é, como vai ser a minha eternidade? Com frutos? Com obras? Lá em 1 Coríntios, a Bíblia diz que todas as nossas obras serão provadas. Aquilo que é madeira, palha e feno vai ser queimado. Mas aquilo que é ouro, prata e pedras preciosas vão ser testados, aprovados, e você vai entrar na eternidade com essa, vamos dizer assim, com essa glória de ter feito algo para Deus, que vai contar para a sua eternidade. Ontem eu conversava com um rapaz, e ele perdeu um filho de 26 anos, o filho morreu com uma enfermidade, e ele dizendo para mim, dói demais, pastor, dói demais, dói demais, dói demais. Eu falei, como é que seu filho estava? Ele falou assim, meu filho estava perdido no mundo. Tinha 2 anos que meu filho tinha reconciliado, e Deus tomou ele para si. Aí eu falei, eu não consigo, falei para ele, eu não consigo mensurar a dor que você sente, mas eu posso te dizer uma coisa, logo, logo,
você vai estar com seu filho por toda a eternidade. Você entende isso? Nós, irmãos, por que nós somos, muitas vezes nós sofremos muito? Porque nós somos muito terrenos. Quando nós, irmãos, conseguimos ter uma visão ampliada da eternidade, os nossos sofrimentos serão menores. Porque nós sabemos o que Paulo acabou de dizer aqui, que nós acabamos de ler. Quantos creem na Bíblia, diga amém. Paulo diz assim: se eu não soubesse que tem algo incomparavelmente maior e melhor me esperando, ele diz assim: nós seríamos os homens mais infelizes da terra. Diga para o seu irmão assim: tem algo grande te esperando. Diga para o seu irmão assim: tem algo poderoso te esperando. A Bíblia diz, irmãos, que nós vamos morar na Nova Jerusalém, que as ruas são de ouro, que no instalar de dedo você vai estar num lugar e vai para outro, assim como Filipe encontrou lá para pregar o evangelho, né, ali para aquele homem. A Bíblia fala que nós seremos como anjos. Irmãos, eu não consigo mensurar o que será o céu, mas o céu será algo que você nunca viveu e nem imagina o que vai ser. Mas deixa eu dizer uma coisa: pensa no céu, pense na eternidade, pense em como pode ser a sua vida lá na Nova Jerusalém. E a Bíblia diz que nós subiremos, no abrir e fechar de olhos estaremos com o Senhor. Depois de tudo, não sei quantos irmãos já leram Apocalipse, a Bíblia diz que lá no finalzinho, a Bíblia diz que Satanás vai ser julgado, a besta, o falso profeta, o próprio inferno. E a Bíblia diz que o inferno, com a sua tríade, querendo imitar o próprio Deus, será lançado no fogo de enxofre, que arde eternamente. E aí a Nova Jerusalém, nós estaremos na Nova Jerusalém e habitaremos com o Senhor para a eternidade. Quando estarão lá, diga aleluia. Mas aí pensa, o que nos move? A eternidade te move. Porque para a eternidade me mover, irmãos, eu também preciso entender, cara, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou pregar o evangelho, eu vou liderar, eu vou fazer a obra de Deus na igreja, eu quero cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque isso pesa na sua eternidade. Eu sei que talvez você pode dizer assim: ah, pastor, para mim tá bom, só quero ser salvo. Aleluia, glória a Deus. Quantos querem ser só salvos? Amém, não tem nada de errado, não tem nada de errado. Mas Efésios capítulo 2, a Bíblia diz, irmãos, a palavra de Deus é tão maravilhosa. A palavra de Deus diz assim, que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E nós fomos salvos para quê? Os irmãos sabem? Quando já leram o livro de Efésios? Para o quê? Para as boas obras. É diferente de uma certa religião aí, né? Porque eles fazem boas obras para serem salvos. Nós não. Fomos salvos pela graça, para fazermos boas obras. Aí o problema do crente é quando o crente foi salvo, mas ele não está fazendo boas obras. Você está entendendo, irmãos? Estou te dizendo Bíblia. Hoje eu queria te trazer uma palavra só: o que te move. O que nos move primeiramente é Cristo. Segundo, o que nos move é a eternidade, a esperança da eternidade. A grande questão é: como que eu vou chegar lá? Como que eu vou chegar lá? Com as obras das quais eu fui salvo para fazer? Ou simplesmente com o título salvo? Por isso todo crente, quem é crente aqui em Jesus, diga amém. Todo cristão, irmãos, em Jesus, ele deve fazer boas obras. Primeiro, porque ele foi salvo para isso. Segundo, porque isso vai contar para a sua eternidade. Quando você chegar no céu, eu acredito, irmãos,
que vai ter um livro aberto e lá assim escrito cada uma das suas obras. Liderou uma célula, ganhou tantas almas para Jesus, consolidou tantos, discipulou tantos, dirigiu o louvor aquele dia, fez isso, fez aquilo para Deus, fez aquilo para Deus. Por quê? Porque Paulo também diz assim lá em Romanos capítulo 6, ele diz assim: se antes você usava os seus membros, os membros do seu corpo para o pecado, agora use os membros do seu corpo para servir a Deus. Você usava suas mãos para quê? Você usava sua inteligência para quê? Você usava seus olhos para ficar vendo o quê? Você usava suas pernas para andar onde? Fazer o quê? Paulo agora está dizendo: se você usava o seu corpo para o pecado, agora use o seu corpo para fazer a vontade de Deus na terra. Use para isso. Sabe, essa é a vontade de Deus. Então, segunda coisa que nos move, a eternidade. A eternidade precisa nos mover. A eternidade, irmãos, precisa ser um motivo por que nós fazemos as coisas para Deus. Primeiro é Cristo. Segundo, a eternidade. Terceiro e último, nós devemos fazer as coisas para Deus. O que nos move é paixão por aquilo que Jesus tinha paixão. Paixão por aquilo que Deus amou ao ponto de entregar a vida do seu próprio filho. João 3,16, a Bíblia diz o que, irmãos? Porque Deus amou o mundo. Mundo aqui não é carro, não é casa. Mundo aqui não é as montanhas, não são os vales. Mundo aqui não são os parques da Disney, né? Esses dias alguém estava dizendo que a Disney vai abrir um parque no Brasil. Mundo aqui não é isso. Porque Deus amou o mundo. Mundo aqui são vidas. Porque Deus amou vidas de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá em Atos capítulo 18, verso 1, a Bíblia diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, onde conheceu um judeu chamado Áquila, nascido no Ponto, e que chegara recentemente da Itália com a sua mulher, Priscila. Tinham sido expulsos da Itália quando Cláudio César ordenou que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo vivia e trabalhava com eles, pois com ele próprio tinha o ofício de fazer tendas. Paulo trabalhava. Todos os sábados Paulo ia para a sinagoga, tentando converter tanto judeus como gregos. Depois de Silas e Timóteo chegarem da Macedônia, Paulo passava o seu tempo a pregar e a provar aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, quando os judeus se lhe opuseram e o insultaram, Paulo sacudiu a sua capa em sinal de protesto e disse: vocês recusam-se a aceitar e a permanecer perdidos, e permanecem perdidos, pois agora a responsabilidade é inteiramente de vocês. Quanto a mim, olha Paulo dizendo, eu estou inocente do que vier a acontecer-vos, e passarei a ir pregar a outros gentios. Depois disso, ficou em casa de Tito Justo, que adorava a Deus e vivia ao lado da sinagoga. Crispo, líder da sinagoga, e toda a sua casa creram no Senhor, e muitas outras pessoas em Corinto que a ouviram creram e foram batizados. Certa noite, irmãos, Jesus é maravilhoso. Abre assim: certa noite, o Senhor falou com Paulo numa visão: nada receis, fala, não desista, estou contigo e ninguém te pode fazer mal. Nesta cidade ainda tem muita gente que me pertence. Assim Paulo ficou ali mais 1 ano e meio pregando o Evangelho. Presta atenção, Paulo estava pregando o Evangelho. É você pregando lá no seu bairro, você pregando na escola, você pregando na faculdade, você pregando no seu trabalho. E as pessoas estavam resistindo Paulo, dizendo: olha, não quero saber desse Evangelho. E aí Paulo ficou nervoso. Paulo sacode a poeira da capa e diz: olha, é o seguinte, estou nem aí para vocês. Vocês querem morrer para o inferno? Então vai para o inferno. Aí certa noite, o Senhor aparece para Paulo e diz o seguinte: ei Paulo, não receie, continue falando,
Não desista, eu estou com você, ninguém poderá te resistir nem fazer mal nenhum, nessa cidade, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua escola, lá no seu bairro, lá no seu condomínio, na sua cidade, em Goiânia, ainda tem muita gente que pertence a Jesus, e nós somos o instrumento de Deus para levar essas pessoas à salvação. Sabe, é isso que Paulo está dizendo, é isso que Deus está dizendo, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Sabe, irmãos, nós precisamos orar por isso. Escuta, nós precisamos orar por isso, irmãos, porque nós convivemos com pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Nós convivemos com pessoas que ainda não tiveram experiências com Jesus. Nós conhecemos pessoas que precisam ser encontradas pelo milagre da salvação. 1 Coríntios 9, versos 19 a 23, a Bíblia diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Isso é Paulo dizendo. Porque embora sendo livre de todos, diga assim: eu sou livre. Diga, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Presta atenção, você é livre. Paulo também era livre. Mas aí ele diz assim: eu fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante com Cristo Jesus. A Bíblia fala lá em 1 Reis de 4 leprosos, que chegou numa aldeia dos sírios, e os sírios tinham ido embora, e as tendas estavam vazias. Eles entram, comem, depois saem rapidamente, porque pensam que os sírios tinham ido ali e voltariam. E aí quando eles percebem que os sírios não voltariam mais, eles vão e comem, pegam muita coisa. E aí de repente um vira e fala assim: não é bom o que a gente faz, hoje é dia de boas novas. E eles vão e anunciam as boas novas, tem algo novo. Sabe, irmãos, paixão por vidas, isso precisa nos mover. Nós não podemos, sabe, irmãos, mais andar no mundo e ver as pessoas se perdendo, indo para o inferno, e nós tendo a luz de Deus dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, e nós não falarmos do amor de Jesus para as pessoas. Pensa bem, quantas pessoas, eu não quero colocar isso como um peso sobre você, eu quero colocar isso sobre nós como uma responsabilidade, é diferente. Nós precisamos, irmãos, olhar para o mundo e pensar: eu sou sal e sou luz, estou aqui para fazer diferença. Talvez você vai ser resistido, talvez pessoas vão falar mal de você. Eu me lembro de uma pastora muito preciosa, uma grande mulher de Deus, que ela pregou para uma jovem. A jovem converteu, veio para a igreja, e depois de alguns dias que a jovem estava na igreja, a jovem decidiu sair da igreja, decidiu ir para o mundo. Mas essa pastora não desistiu de ir atrás dessa jovem. E ela foi atrás dessa jovem. Ela disse que uma vez foi debaixo de chuva, chegou lá, a moça não quis recebê-la, e ela voltou toda molhada para casa. Ela disse que uma outra vez foi novamente. Ela mora numa cidade do interior do Pará, eles moravam nessa época. E ela chegou lá e falou: olha, eu vim aqui porque você precisa de Jesus, você precisa ter uma experiência com o Senhor. E ela disse que a moça cuspiu no rosto dela. Ela limpou e ela falou: eu não desisto de você, o Senhor tem um propósito na sua vida. Passou alguns dias, ela está lá no culto. De repente quem chega e para do lado dela? A moça. E ela disse: você não ter desistido de mim foi como Cristo não ter desistido de mim. Eu estou de volta. Você está entendendo? Nós precisamos, irmãos, nós temos o amor de Cristo em nós.
Você tem o amor de Jesus em você, eu tenho o amor de Jesus em mim, nós temos a essência do Espírito Santo habitando em nós. Para quê? Para não amarmos vidas, para não termos compaixão das pessoas, para não termos misericórdia das pessoas. Sabe, irmãos, cada dia mais a gente lê atrocidades que estão acontecendo no mundo, pessoas morrendo, pessoas muitas vezes perto de nós morrendo, pessoas longe morrendo. E qual é o papel da igreja? Nós estamos aqui para proclamar o Evangelho de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos dar continuidade a que Jesus veio fazer na terra. Jesus veio fazer o que na terra, irmãos? A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. A palavra de Deus fala que quando Jesus passou perto de uma aldeia, a Bíblia fala que Jesus olhou para aquela aldeia e teve compaixão daquela aldeia, e Jesus disse: eu tenho compaixão deles, porque eles estão exaustos e cansados, como ovelhas que não têm pastor. Enquanto os discípulos queriam dizer para Deus: Deus, manda fogo do céu para destruir esse povo, samaritanos, Jesus disse: eu não sei de qual espírito que vocês são, porque esse não é o Espírito de Cristo. Mesmo que nos persigam, mesmo que joguem pedra em nós, mesmo que falem mal contra nós, nós estamos aqui para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, nós temos que pedir ao Espírito Santo para gerar paixão no nosso coração. Nós não podemos viver com as pessoas, irmãos, nós não podemos viver com as pessoas e não termos no nosso coração esse sentimento de dizer: não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não vai para o inferno, não vai se perder, não vai se perder. Eu sou o canal de Deus, eu sou o instrumento de Deus. Se Deus me colocou no caminho dessa pessoa, se Deus me colocou na vida dessa pessoa, se Deus me colocou dentro dessa família, é porque Deus tem um propósito com a minha vida, nessa casa, nessa família, nessa vida, nessa escola, nessa faculdade, nesse trabalho. Aonde Deus me colocou, Deus tem um propósito na minha vida. Irmãos, nós precisamos compreender isso. Isso é algo que queima dentro de nós. Se você pensar hoje, não vou colocar isso como um peso sobre você, mas hoje você conviveu com várias pessoas hoje. Que hora que você falou de Jesus para essas pessoas que não tinham Jesus? Nós estamos com as pessoas o tempo inteiro, irmãos. Nós estamos convivendo com elas o tempo inteiro. Nós estamos perto de pessoas que muitas vezes estão clamando. Você sabe, irmãos, as pessoas hoje, eu fui arrumar um negócio no carro, e aí terminou de arrumar, eu já ia embora. E aí do nada o rapaz virou e falou para mim assim: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Ele falou assim: pastor, a pornografia é um problema, né? Eu falei: um problemaço. Ele falou: eu posso conversar com o senhor um pouquinho? Eu não falei nada para ele. Nada. Você está entendendo? Nós precisamos entender que tem uma luz que brilha através de você. Essa luz é para tocar a vida das pessoas que estão lá fora, irmãos. E aonde você chegar, você vai fazer diferença. Aonde você chegar, você vai ser instrumento de Deus. Aonde você chegar, você vai ser canal de Deus. Aonde você chegar, você vai manifestar a glória de Deus. Aonde você chegar, você vai manifestar o poder de Deus. Aonde você chegar, você vai manifestar a autoridade do Espírito Santo. Pessoas vão ser cheias da glória de Deus, porque você tem glória de Deus na sua vida. Mas entenda, irmãos, isso tem um propósito, tem um porquê. Nós somos cheios dele para fazer os homens lá fora conhecer aquele que um dia nós conhecemos. Nós conhecemos a Jesus, e a Bíblia diz que a gente deve continuar conhecendo e fazê-lo conhecido lá fora. Isso precisa ser para nós, irmãos, o que nos move: paixão por vidas. Nós gastamos a nossa vida com muitas coisas, mas muitas vezes não queremos gastar a nossa vida com o que é mais importante. Cristo é o centro, a eternidade e as pessoas. Jesus veio aqui, irmãos, isso era muito claro para Jesus. Quando o próprio Deus deixa a sua glória, sentado num trono, venham a esse mundo. Jesus veio com esse propósito, claro: eu vim buscar e salvar os que estão perdidos. Por quê? Porque toda a humanidade estava perdida, toda a humanidade. Jesus vem para buscar a humanidade. Mas Jesus também, irmãos, quando está perto da sua morte, ele começa a dizer: eu vou morrer, eu vou para a cruz, eu vou morrer. Mas ele começa a dizer assim: mas eu vou ressuscitar, e eu vou sentar à direita de Deus Pai. Terei um nome que será maior do que todos os outros nomes,
diante de mim toda língua confessará o meu nome, e todo joelho se dobrará e confessará que eu sou o Senhor. Jesus tinha uma visão clara. Qual a visão? Ele queria honrar o seu Pai. Nós queremos honrar a Cristo. Jesus veio porque ele tinha uma visão clara de eternidade. Eu vou sofrer, vou padecer, mas tem uma eternidade me esperando. Mas Jesus também sabia, eu vou. Mas olha, irmãos, o que Jesus diz: eu vou. Mas ele diz assim: quando eu for levantado, eu atrairei uma multidão incontável para mim. Quando Jesus morre naquela cruz, o caminho foi aberto. Todos nós que estamos sendo salvos hoje, fazemos parte dessa multidão incontável, que a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, que quando eles vierem, será uma multidão incontável, e o Senhor vai olhar e vai se alegrar. Eu quero te desafiar hoje no nome de Jesus. O que te move? Cristo. Tudo é por causa dele. Tudo é por causa dele. Ele é o motivo maior. O que te move? A eternidade. Saber que eu vou entrar na eternidade, que há uma recompensa. A Bíblia fala, irmãos, que há um galardão. Olha para o seu irmão e fala: o que você acha que você vai receber no céu? Sabe qual vai ser seu galardão? Qual a herança que você vai receber? Pense, irmãos, eu fico imaginando, eu não sei o que é. Apocalipse fala de algumas coisas. Você vai receber um novo nome, uma pedra na sua coroa, vestimentas. Fala de algumas coisas, mas eu não sei claramente. A Bíblia não fala claramente o que você vai receber, mas a Bíblia diz que há um galardão quando você chegar no céu. Eu quero recebê-lo. Mas aí a Bíblia também nos ensina. Se nós ainda estamos aqui, é para fazer aquilo que Jesus começou a fazer. Se ele veio proclamar o evangelho do Pai, nós estamos aqui para dar continuidade, pregando Jesus e mostrando para as pessoas o caminho da salvação. Fique de pé no nome de Jesus. Diga para o seu irmão: o que te move? Sabe o que te move? Ah, é porque eu quero só cumprir o meu chamado. Não. Eu vou te dizer uma coisa, sabe? Você sabe disso, você está ouvindo isso essa noite. Mas quando você se move pela motivação errada, qualquer coisa te faz parar. Está entendendo? Quando você se move pela motivação errada, presta atenção, uma crise financeira te faz parar. Quando você se move pela motivação errada, um irmão que te dá problema vai te fazer parar. Quando você se move pela motivação errada, uma fofoca na célula vai te fazer desistir de ir para a célula. Quando você se move pela motivação errada, um problema vai ser motivo de você desistir de ir para a igreja, de servir a Deus, de liderar uma célula. Ele diz: eu não quero mais. Você não quer mais? Porque eu estou muito decepcionado, estou muito frustrado, estou muito chateado. Mas quando a motivação é correta, todas as coisas podem vir. Aí você fala: eu vou avançar. Porque o que eu faço, eu não faço por causa de homens, faço por causa do Cristo que me amou e que por mim se entregou. Tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas eu quero honrar a Deus com a minha vida. Eu quero glorificar a Deus com a minha vida. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero cumprir o propósito de Deus. Eu quero viver o chamado de Deus para a minha vida. E o seu chamado para mim é construir algo para a eternidade. Quando a gente entende isso, nada vai nos parar. Nós vamos continuar avançando para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Queria que você orasse com esse irmão que está do seu lado. Você vai orar por essas coisas, para que Cristo mova o seu irmão, para que a eternidade mova seu irmão, para que vidas mova o seu irmão, mova a sua irmã a caminhar na direção correta, a fazer o que fomos chamados para fazer, a viver o que fomos chamados para viver, porque há um poder e há uma graça sobre a vida de todos aqueles que compreenderam para que eles foram chamados. Feche os seus olhos, comece a orar com seu irmão nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ter clareza nessa noite.
revelação do porquê fomos chamados, para que fomos chamados e por que fomos chamados. Queremos ter a clareza nessa noite de que, ó Deus, o motivo maior de estarmos envolvidos com a sua obra é seu Filho. Cristo é o motivo maior. Cristo é o motivo de pastorearmos. Cristo é o motivo de, ó Deus, liderarmos. Cristo é o motivo de discipularmos. Cristo é o motivo de evangelizarmos. Cristo, Cristo, Cristo. Ele é o porquê, Ele é o centro, Ele é a base, Ele é a fonte, Ele é o fundamento. Ele é tudo em todos, como diz a palavra do Senhor. Nessa noite nós oramos, porque assim como Paulo teve a sua visão aberta ali no caminho para Damasco, houve um dia que aquele homem tem um encontro com o Senhor Jesus, e Jesus se torna o motivo, Jesus se torna o motivo de tudo que Paulo agora faz. Tudo que ele faz é por causa de Cristo. Tudo que ele faz é porque ele queria honrar a Cristo. Tudo que ele faz é porque ele queria glorificar a Cristo. Tudo que ele faz é porque ele queria que o nome de Jesus fosse exaltado acima de todos os outros, no nome de Jesus. Paulo tem uma visão clara de eternidade. Paulo fala claramente: se eu não soubesse que tem algo muito maior me esperando. Paulo teve uma visão do terceiro céu. A Bíblia diz que ele foi arrebatado lá, que ele viu coisas inefáveis, das quais ele nem poderia falar. E a Bíblia diz que num determinado momento Paulo ora dizendo: é muito melhor estar lá do que estar aqui, mas por causa de vocês eu vou ficar mais um pouco. Mas Paulo mostra claramente que o céu é melhor do que a terra, a eternidade é melhor do que a terra. Pense na sua eternidade hoje, construa para a eternidade, faça para a eternidade, gere frutos para a eternidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro nessa noite para que o Senhor enche o nosso coração de paixão por vidas, paixão por vidas, paixão por vidas. Não permita estarmos perto de pessoas e não sermos instrumentos de salvação, de transformação, de libertação, de cura, de restauração para a vida das pessoas, no nome de Jesus. Nós oramos essa noite porque nós cremos no nome de Jesus. Seu poder, sua graça, sua bondade, sua fidelidade, seu poder e sua autoridade é derramado sobre nós essa noite, para sermos cheios, 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 cheios daquilo que está cheio o coração de Jesus. Paixão por almas, paixão por vidas, no nome de Jesus. Oh Espírito Santo, aleluia, glorificado seja o teu nome, Jesus. Não caminhamos pelo que vemos. Oh Espírito Santo, o que nos move é o que nós cremos. Oh Jesus, Nação Tu és o motivo maior, o motivo maior, o motivo maior, o motivo maior. Oh, vivemos por fé. estamos de pé. Estamos de Sua igreja, Jesus, seu povo. Oh, aleluia. pelo que Cremos nessa verdade, cremos nessa palavra, cremos nessa graça, cremos nesse poder que move as nossas vidas na direção de cumprirmos o seu propósito. Nação Santa. Aleluia. Somos a igreja. Vivemos por fé. Vivemos por fé. Aleluia. Estamos de pé. Põe a mão direita no seu coração, por favor, diga assim: Senhor Jesus, eu quero me mover pelo motivo correto. Não permita que as minhas motivações, que as intenções do meu coração estejam desconectadas do propósito correto. Hoje eu creio que o maior motivo para eu fazer a sua obra é o seu Filho, é Cristo. Diga: tudo que eu faço e tudo que eu vier a fazer
é por causa de Jesus. Ele é a essência, Ele é o motivo, Ele é o fundamento, Ele é o porquê, Ele é a base. Cristo é tudo em todos, e eu quero glorificar o seu nome com a minha vida. Diga: Senhor Jesus, abra os meus olhos a respeito da eternidade. Diga: eu não quero chegar no céu com as mãos vazias, mas eu quero ter obras para apresentar diante do meu Senhor. Diga: a eternidade me espera. Diga: e quando eu chegar lá, eu vou receber um galardão por aquilo que eu tenho feito na terra, no nome de Jesus. Diga: Senhor, eu ainda te peço nessa noite, encha o meu coração de paixão por vidas, paixão por vidas. Diga: o negócio dessa igreja é vidas, e nós nos comprometemos em sermos instrumentos de Deus sobre a terra para alcançarmos vidas em o nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor, dê glória a Deus, exalte a Jesus nessa noite, no nome de Jesus. Não parou a igreja. Diga isso. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O Coliseu, diga mais uma vez bem forte. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Vamos avançar, vamos avançar. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. No nome de Jesus. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare bem alto. Perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Jamais. Vamos avançar, não vamos parar de contra a crescer. igreja de Jesus. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos. Pega as suas mãos pro céu. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. é o que nós cremos. Nação Santa, Nação Santa, somos sua igreja. somos a igreja. Estamos de pé. Vamos continuar Vivemos por todos os fé. dias. Nada vai nos parar. Estamos de Em nome pé. de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá um abraço ao seu irmão. Diga para ele: nada vai nos parar. Glória a Deus. Amém, irmãos. Aleluia. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Mais forte ainda, glória a Deus. Aleluia. 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 Só dar um aviso importante para você. Amanhã nós começamos às 15 horas, ok? Quando você chegar aqui, nós vamos ter um período de louvor aqui, ok? Mas, por favor, você que é líder de célula, quem é líder de célula aqui, levanta sua mão. Líder, só líder de célula, levanta a mão, por favor. Quando você chegar, você não vai ficar aqui.
Quando você chegar, você vai subir lá para aquela sala maior, às 15 horas, ok? Só você que é líder de célula. Você vai subir lá para aquela sala maior, às 15 horas, e todos nós vamos ficar aqui embaixo, aqui, no momento de louvor e das outras ministrações aqui normalmente. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, leva-nos em paz, cura-nos com teu precioso sangue, nos abençoe, enche o nosso coração de expectativa, que possamos, ó Deus, meditar nessas verdades tão poderosas que vão norteando a nossa vida numa direção correta, e que Cristo seja o motivo maior, que a eternidade seja aquilo que nos impulsiona, e que vidas seja aquilo que faz com que nós também entreguemos a nossa vida. Leva-nos em paz, nos abençoe, nos dê uma noite, ó Deus, onde o Espírito Santo vai estar falando ao nosso coração, que amanhã possamos acordar, ó Deus, com expectativas poderosas no nosso coração, e que possamos vir para cá com essa certeza, com essa convicção de coisas poderosas que o Senhor tem para nós amanhã, no nome de Jesus. Queremos que amanhã vai ser um desatar de uma unção poderosa, de um derramar de um poder sobrenatural sobre nós, um fogo do céu sendo derramado sobre as nossas vidas. Seremos cheios da tua glória, cheios da sua presença, cheios do poder do Espírito Santo, e sairemos daqui para fazer com intensidade e profundidade aquilo que o Senhor tem nos chamado nesses dias, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Estamos encerrados no nome de Jesus. Aleluia.